Tu foste reconhecido como o treinador de 2022. Como é que és reconhecido e por quem? Bem, eu espero não dizer algo que não esteja correto na metodologia, mas há alguém no meio a pessoas dentro da Federação, só não me recordo se há ou pelo menos antigamente havia durante um período de tempo, através de um formulário, as pessoas nomeavam quem entendiam para ser nomeado para o prémio, que depois dariam 4 pessoas, se não estou em erro, e dessas 4 pessoas depois há uma segunda votação, que é geral, de quem está federado, e nomeia o treinador do ano, o jogador de revelação, todas aquelas categorias que a Federação cria, não é? Para o efeito. Portanto, acho que foi sim. E são os teus alunos que te nomearam para esse prémio? Ou para esse reconhecimento? Não, provavelmente também devem tê-lo feito. Não sei quem, nem não foi nada que eu por acaso tivesse dado tanta importância assim. No dia que até foi nomeado, começou a chover mensagens, eu nem me lembrava que existia, confesso. Na altura, a festa de gala, sabia que ia existir, mas não estava fixo no dia em si. Mas são todos os portugueses que estão federados que votam. Portanto, serão a partir dos alunos dos respectivos treinadores e outras pessoas. Tu no dia 6 e 7 de maio vais estar aqui no Algarve É verdade. para a formação, uma clínica em Albufeira. O que é que te levou a fazer esta clínica? Como é que decidiste vir aqui para o Algarve? As clínicas normalmente surgem, diria, de duas maneiras, não é? Essa não é diferente. Já fiz algumas no Algarve. Clínica surge muito ou alguém que liga diretamente para saber a disponibilidade de fazer essa clínica, ou então alguém que nós já conhecemos ou através de outra clínica e que por acaso está numa zona diferente daquela em que nós estamos e propõe ao clube, que foi um pouco isso também para haver o convite para haver a clínica. Depois as coisas vão se afinando, vamos estabelecendo as métricas. Qual é o teu objetivo para esta clínica aqui no Algarve no dia 6 e 7 de maio? O meu grande objetivo dessa e de todas as outras clínicas, eu nunca gostei muito de fazer clínicas de sensibilização. O que é uma clínica de sensibilização? É tudo aquilo que são dinâmicas mais viradas para o simples, para o básico. O meu objetivo é dar algo mais, é tornar a clínica mais intensiva, não só fisicamente, como taticamente. Ou seja, escolho sempre 2 a 3 situações que são aquelas que mais acontecem em jogo para determinado nível e vamos aperfeiçoar exaustivamente essa questão, passando pela parte técnica também, mas com muita dinâmica física, com a tal exigência que eu falei há pouco e afinar a parte tática constantemente. Ou seja, mas o meu grande objetivo passa por aplicar o meu estilo, diria, numa clínica que a clínica não consegue ser muito diferente entre pessoas, é mais às vezes a comunicação e a forma, um balão é um balão, não é? É mais a forma da comunicação, e é isso. Mas o meu grande objetivo é sempre que tenha uma exigência. Acho que as pessoas gostam e também é onde eu me sinto mais à vontade. Um feedback constante, uma vivacidade constante e que as pessoas saiam de lá com a sensação, no mínimo, que às vezes não são só os espanhóis que são bons. Nós portugueses também somos. Isso é um tema importante aqui para nós. Porque às vezes eu tenho que criar também estas disrupções aos praticantes e até aos próprios treinadores que têm estas crenças que não deixam de ter razão. Os espanhóis estão muito à frente de nós, mas aquilo que os difere muitas vezes não é na pedagogia e na metodologia, ainda é no conhecimento do jogo, estão à frente, mas é na mentalidade. A mentalidade é que faz a grande diferença para o nosso falo, não é? Para esta nossa forma que tudo está errado, eu não faço isto porque... Pronto, isto vê-se muito nos treinadores, na formação que lhes dou está sempre tudo muito... Aquilo é tudo... Nós olhamos e a expressão corporal sentimos que não há ali um momento de uma confiança e há esta mentalidade é que nos difere. Dário, também há uma realidade para nós e para muitos outros países que ainda estão no princípio do desenvolvimento do desporto, em que não temos ainda jogadores suficientes ao nível que está, por exemplo, como está a Espanha, não é? Onde já tens um grupo muito grande de jogadores, onde podes ter competições e que pode levantar o nível de todos. Nós ainda estamos, por exemplo, aqui no Algarve, para se arranjar um jogador M1, há poucos e é difícil ter aquele treino constante
Ou achas que isso não é importante? Claro que é importante e isso existe em muitas zonas do país. Mas, por exemplo, acho que o ténis até sofreu muito mais com isso, porque o pádel está a crescer por todo o lado em zonas inesperadas, mas é verdade que de facto em muitas das zonas será sempre mais difícil, mas já é assim em todas as modalidades, não é? Pronto, não só no pádel, vai ser difícil realmente para algumas modalidades, mas eu conheço as histórias, por exemplo, do ténis em que no Algarve, inclusive, sem ninguém para treinar, tornaram-se grandes jogadores, só com muito esforço, só com o treinador. Era muito treino de cesto, é um facto, não é o ideal, mas essa história que eu estava a dizer desse jogador, ele chegou a ser 490 do mundo de ténis aos 19 anos, com pouco, e é do Algarve, e de uma zona mais desterrada do Algarve. Pádel, obviamente que o jogo é 4, não significa que isso seja uma realidade, mas essas dificuldades acho que vão existir sempre, como no voleibol, como no handball, ténis. Há muitas zonas do futebol que em Lisboa há muito mais facilidade em ter os jogadores. Acho que é mais difícil, sem dúvida alguma. Tens alguma história de um jogador que de facto com quem tu treinaste e que tem tido sucesso, ou sucesso é definido por várias maneiras, qualquer um Claro. tem ideia de sucesso, mas tens alguma história que de facto salienta na tua carreira? O sucesso ligado a um resultado topo, acho que ainda poucos treinadores ou nenhuns têm, não é? Portugueses, diria, porque também a modalidade é muito recente, mas como disse bem, o sucesso às vezes é avaliado por outras maneiras e de repente assim vem-me à cabeça, não uma, não duas, mas muitos dos jovens que estão comigo há 6 ou 7 anos, é inevitável, apesar de já ter treinado o Ricky, o Schaffer, o Sebastião Mendonça, Diogo Mota, grandes jogadores do pádel português. É verdade que quando nós estabelecemos uma ligação muito cedo com crianças e as vemos a subir gradualmente na sua evolução, há um prazer de sucesso associado, de estar a cumprir algo. Eu posso dar o exemplo agora, assim de repente, há mais, eu não queria ser injusto, mas por exemplo o Rafael Araújo e o Gonçalo Berredo, por exemplo, 2 miúdos que jogaram em todos os escalões de jovens, deram um contributo muito grande, que até são miúdos, estes e outros, e há mais, que são um pouco esquecidos de uma forma geral, mas hoje em dia o circuito pádel jovens existe muito por causa deles. Foram os primeiros a estarem sempre presentes, sim ou sim, mesmo quando o nível não era bom e eles precisavam de mais qualquer coisa, mas estavam sempre lá. Mas há mais miúdos neste contexto, mas estes dois, por exemplo, ganharam muitos dos escalões, muitas competições dos escalões jovens, participaram em muitos campeonatos nacionais e ganharam, e vice-campeões nacionais e de equipas, ganharam, entraram nos primeiros campeonatos nacionais de equipas, estiveram lá e ganharam, apesar de que era tudo muito ainda rudimentar, o nível muito, muito baixo, mas estiveram lá, têm muito esse mérito. Depois ainda muito cedo começaram a entrar nos M3, foram subindo pelos pontos M2, e eu lembro-me que o ano passado o Gonçalo Berredo começou a fazer parceria com o Rafael Araújo, e ele, também porque via a maioria dos amigos já a fazer M1, os objetivos que nós estávamos a traçar, ele pedia-me para fazer M1s. E eu recordo-me ter dito que acreditava que eles iam de fazer M2, não só por questões ligadas ao treino, para melhoria, mas também para que se tivessem e conseguissem entrar em M1 por ranking, entrariam muito pelo mérito deles, e não por encontrar um parceiro que tem pontos para integrar o quadro dos M1s, e eram os dois a vir da mesma escola. E então isto para mim na altura foi um motivo de orgulho muito grande, porque eles acreditaram, começaram em M2 no início do ano, conseguiram ganhar torneios de M2 e depois começaram a jogar M1 porque o ranking o obrigava. E então há um mérito aqui associado por uma história, por uma viagem, por um caminho que foi ele todo traçado em todos os seus patamares. E o Rafael neste momento tem 16 anos, ou já fez 17, posso estar aqui a cometer uma gafe. O Berredo é que já tem 18 para 19, ou já fez os 19. Mas, pronto, aqui está uma história, diria, de sucesso. Estou com eles desde os 11 anos, 12, vai fazer agora 7 anos, mais ou menos, é por aí. Tinha 7 miúdos no IPC, agora são 150. E foi assim, essa história começou. Então, esta para mim é uma história que me marca emocionalmente. Só ouvi-te falar sobre esta história, vê-se mesmo na tua cara e na maneira como falas, que trazer os jovens por um caminho, para ti é uma coisa muito importante. Eu sinto essa responsabilidade, o peso dessa responsabilidade. A todos os treinadores que eu dou formação, eu procuro sensibilizar que a partir do momento que nós estamos num clube que tem uma tabela de preços para jovens,
Nós entramos num comboio que não podemos ser irresponsáveis. Então temos que mostrar o caminho que eles vão percorrer, temos que ter valores muito fortes para eles se identificarem connosco, para criarmos estas ligações, porque é o que fica. Eu não sei se vou ter um dia um jogador WPT, adorava, é o meu sonho. Este é o meu sonho, mas a verdade é que muitos ficam pelo caminho, e essa foi a minha experiência também de ténis. Não significa que não tenham atingido, há sempre razões que fazem ficar pelo caminho, mas há sempre algo que está no nosso controle ficar, que é que eles tenham uma grande experiência. Como eu disse há pouco, nós no desporto temos esta capacidade e não podemos nem devemos pô-la para o lado. Sempre que se trabalha com crianças, com miúdos. Essa responsabilidade. Dário, de momento, tens algum jovem que tu achas que tem a oportunidade de chegar ao WPT? Eu diria, se calhar, não tendo a certeza porque não acompanho o trabalho diário, mas pelo que vou acompanhando, vejo o Gustavo Nunes a apostar muito, o pai a fazer grandes sacrifícios familiares para consegui-lo. Vejo o João Caiano também. São aqueles, eu posso estar agora aqui também a esquecer-me de algum, não é? Porque também não são lá do clube. Mas estes dois, por exemplo, a título nem que seja de exemplo, são miúdos que estão a dedicar-se, que por mais que os outros se dediquem, não é no mesmo formato, nem no mesmo enquadramento. Tu vês o futuro do paddle em Portugal, um futuro bom, com muito sucesso, baseado na base que temos de hoje em dia? Infelizmente eu gostava de dizer que sim, mas acho que estamos aqui a fechar um ciclo e não vem um atrás de grande sucesso. Ou seja, acho que se baixou aqui. Pode ser uma incongruência do que eu digo, no sentido em que disse que há mais treinadores, há mais jovens, mas isto começou agora novamente há relativamente pouco tempo. Antigamente havia eu, o João Bastos no Porto, a fazer um trabalho constante e passado uns anos isso aconteceu. Depois houve aqui um ciclo que baixou e acho que agora estamos a iniciar outro, mas acho que vai demorar mais tempo novamente. Está a faltar aqui algumas práticas também por parte da Federação, diria, a ajudar aqui em algumas coisas, mas tenho aqui algumas dúvidas. É algo que eu não estou ainda seguro em dizer que através dos nossos jovens, a começar no paddle, num curto espaço de tempo vamos conseguir. Ainda acho que não. Mas também faz parte da aprendizagem de todos nós, todos os agentes, mesmo quem está na Federação, treinadores, que ao lerem os erros também do passado vão corrigindo, não é? Como em tudo na vida. Portanto, não é uma crítica destrutiva, pelo contrário, é uma constatação, uma aceitação. Mas, infelizmente, como é óbvio, gostaríamos de já estar a levantar voo. Como tudo. Dário, foi um prazer, é uma honra ter falado contigo, pá, e não, eu é que agradeço. Estás a fazer um trabalho fantástico e a tua motivação e inspiração para todos é uma coisa incrível, portanto, muito obrigado, pá. E obrigado eu pelas palavras. Quando estiveres aqui no Algarve no dia 6 e 7 de maio. Estamos aí juntos, todos. Agora não vais trabalhar muito, pá. Calminha. Agora, vou já começar, já está toda a gente ali à minha espera. Ok, um grande abraço. Obrigado. Adeus.